nesse país, que é maravilhoso em todos os seus sentidos, tem um povo belo, maravilhoso, dinâmico, né, e tal, e falta só talvez um pouquinho de disciplina, um pouquinho de organização, um pouquinho de solidariedade em todos os momentos. Bom, aí, no outro horário, né, para encerrar então a dinâmica dos balões, eu pediria o seguinte: quando a gente acorda de manhã, que nem hoje, né, tá frio, a gente acorda meio assim, né? Meio lá, levantar e tal. Enfim, como é que é seu nome? Elisete. Olha o sorriso da Elisete, né? Ela tá feliz aqui agora, que bom, né, Elisete? Então, assim, daí ela veio pra cá, encontrou a porta fechada, por quê? Tu chegou a essas 8? Ah, não. Então, quem chegou a essas 8 encontrou a porta fechada? O que o segurança disse? Não, eu tenho ordens para não abrir. Né? 15 para as 8 choveu, não. Mas ele fez o certo. Né? Ele fez o que está determinado para ele. Claro, poderia pensar, mas qualquer país vai pensar, não, horário é horário. Ele vai cumprir aquilo ali. Né? Bom, eu quero dizer, mas a gente estava ali na chuva e tal, né? Entramos aqui, estamos tendo um momento feliz. Então, falando de vocês, eu acredito que deve ter, eu vou pedir que todos venham mexer. Como eu vejo alguns sorrisos aqui, né, eu creio que vocês deram uma mexidinha no balão, né? O que acontece? No dia a dia nosso, a gente tem que lembrar também de elogiar, né, de ver o lado bom das coisas, de destacar os nossos ídolos, como eu já falei aqui, né, e não procurar ver só os defeitos. Se o diretor não está sendo o melhor diretor da escola, né, mas ele está fazendo tudo que pode, a gente tem que fazer tudo que pode para ajudar ele e não pegar o único defeitinho lá dele e detonar ele por conta daquele defeito. Né? A gente não pode chegar no aluno, né, que está lá com um monte de problemas em casa e às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo com o aluno, né, com todos os problemas sociais aí que pega e a gente taxa ele já de burro, de ignorante, não sei o que e tal. Nós temos que tentar resgatar esse aluno. A gente tem que tentar, né? Logo no início do colégio teve um policial que chegou assim, um dos que aplicava o programa lá na minha cidade, capitão, não aguento mais, o cara chegou a pegar até a minha boina, furtou a boina do policial. Aí os professores não querem mais o aluno, a escola não quer mais o aluno, os pais já abandonaram e tal. Eu disse, aí sim nós não podemos abandonar. Porque nós somos o último lugar que ele pode se agarrar ainda antes de ser um criminoso. Se a família não quer mais ele, a escola não quer, e tem um policial dentro da sala dela que está tentando, e se eu pegar e dizer, não, está fora. Aí o que é isso para ele? Simbolicamente, ninguém me quer, então eu vou ser bandido mesmo. Né? Então a gente teve que fazer de tudo dentro do trabalho especial para tentar resgatar ele. Né? Até ajudou, né? Depois de um tempo, não sei, né? A gente não pôde acompanhar depois, mas assim, ele melhorou bastante na escola mesmo, né? Depois da escola manteve ele. Bom, então hoje nós enchemos um pouquinho o nosso balão. E o importante é assim, ó, não custa nada elogiar aqui essa intervento. Olha só, professor, como é que é o seu nome mesmo? Júlio. E eu faço questão de, eu tenho um de gravar os nomes. Eu não sei perguntar o nome porque eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. Ó, Júlio, esse teu busão foi feito por quem? Sabe? Hã? Tua madrasta? E tu ficou feliz quando ganhou? Não? Teu pai? E tu tem orgulho de usar esse busão? Que era do teu pai? Sim? É um busão muito bonito, né? Cor do meu time e tal, né? É colorado, talvez por isso que ficou meio desse outro. Né? Mas, por exemplo, a nossa professora ali, Elisete. Olha só que casaco bonito. Dá uma levantadinha para nós, olha só. Olha como ela está elegante, né? Ela está ou não está elegante? Então dá uma salva de palmas para ela. Né? Eu chamo esse pouquinho, ó. E não custa nada dar um hoje. Não custa nada a gente trabalhar positivamente. Eu sei que às vezes no dia a dia, né? A gente cansa, às vezes deve estar com tanta coisa para fazer e tal. Mas quantos problemas de relacionamento surgem, não só na escola, não só no trabalho e tal, mas também em casa, né? Porque a gente não elogia o marido, não elogia a mulher, porque a gente não elogia o filho, né? Às vezes a gente está tão atarefado, e aí eu já tive professora que veio me procurar, porque
porque ela fazia trabalho de prevenção às drogas, não sei o que, na escola, e sempre envolvida, e esqueceu de cuidar do filho, né? Daí foi pedir ajuda para mim, como lidar com o filho. E isso nós temos casos de policiais também. E na realidade é o seguinte, olha, eu também tenho que ter qualidade em casa, não é quantidade. Não adianta eu ficar 10 horas com o meu filho vendo TV. Às vezes é melhor ficar 1 hora com ele jogando bola, brincando, né? Lendo com ele, dando atenção para uma pequena necessidade dele. Isso eu acho que é mais significativo. Oi? Eu achei excelente que tiraram claro que o pessoal às vezes vende muito, né? Na televisão e deixa tudo, né? Às vezes agora você sabe de televisão. Aí eu fui ver brincar, né? Tinha tudo engraçado, né? Aí quando eu falei no vídeo que apareceu, né? Tiraram claro, e direto. Elas logo, né? Você não tinha tempo pro filho. Sim. Que aquela era bem taxativa, né? Daí alguns questionários e tal. Mas realmente. Mas a gente tem um outro vídeo depois eu vou mostrar para vocês que mostra essa questão da relação também. Pessoal, vamos fazer um intervalinho agora com o balão um pouquinho cheio. Vamos ver se até o final a gente enche mais um pouquinho. Só que agora já tem que dar uma. Então vamos encher bastante, né? Pronto. E basta um balão às vezes para alegar uma criança, né? Então tá, pessoal, pode até ficar um pouquinho, vamos ali tomar uma cafezinha, tá vendo? Bom, a Sheila tem uma ajuda para vocês. Então, na verdade, só antes de retomar a atividade, peço que eu passar a lista de presença, porque algumas pessoas que chegaram cedo acabaram assinando, ouviram, né, e avisar também para quem chegou depois, nós temos aqui na universidade um prédio só abre às 8 horas, então a partir do próximo encontro nós vamos acordar que as atividades começam às 8h30, para que ninguém fique na rua esperando abrir porta e tal. Então, a gente começa às 8h30 as atividades. A partir das 8 já está aberto e a gente começa as atividades às 8h30. A próxima palestra, no dia 23 de julho, é sobre bullying. Espero encontrar todos aqui. Aliás, bullying é um tema muito importante, né? E aí eu convido, reforço o convite para que vocês participem, né? Porque saber como lidar com o bullying é fundamental para resolver uma série de questões no ambiente escolar. Tem um filme, eu só vi um estado dele, de uma doutora que falou no lado do seminário, semana retrasada, lá em Lajeado, participando do seminário, e a doutora Magda, se não me engano, da Univaz, ela mostrou algumas discussões de vídeos, mostrou um trecho do vídeo Bang Bang, é um vídeo dos Estados Unidos e do Canadá, pode ser acessado no YouTube, procurem, ele narra assim, a história de um menino que é vítima de bullying, e ele filma toda a sua intenção de revidar contra a escola. Né? E aí ele é pego
a escola descobre antes, eu não sei exatamente o enredo, porque eu não vi o filme, só vi o estado, mas é bem legal o conselho que é feito entre os professores, pais e os alunos que praticam bullying sobre a situação. Bom, pessoal, a gente já tem que estar atento, né, as charges, né? Aqui vou mostrar uma chargezinha rápida, que ilustra um pouco, né? Os chargistas são artistas, e os artistas têm o que, por exemplo, eu já não tenho tanto, né? A maioria das pessoas não tem, que é uma percepção ampla, né? Diferenciada da realidade. E aqui, esse chargista, né? Retratou muito bem a situação lá em 2002, né? Agora já está tudo bem no Brasil, né? Nós já estamos preparados para a Copa, todos os nossos problemas sociais resolvidos, isso aqui já não é mais uma realidade, mas vale a pena conversar. Verdade, com amigo, trabalha com bandido, fazendo avião. A gente ganha dinheiro e chega ao dia inteiro, barulho do pão. Claro, todo mundo sabe, mas não aqui acabe com a exploração. Porque eu tô na favela e ninguém entra nela, sem permissão. Meu pai, ninguém tá nem aí. Se eu passo fome, eu durmo no chão. Porque é fantástico, pra mim é trágico. Já voltei, eu nunca virar bandido. Super fantástico, pra mim é trágico, mas pra você não vai ser divertido. Então, uma pequena brincadeira, né? Mas uma musiquinha dela não da época das maioria aqui, né? Então, uma paródia ali, mas na realidade, né, pessoal, a gente tem que realmente enfrentar esse problema. Bem ou mal, a Polícia Militar no Rio de Janeiro, por exemplo, resolveu enfrentar junto com a Marinha, junto com o Exército, junto com a Polícia Civil, junto com as escolas, com a comunidade chega, né? Aqui estava demais e fizeram aquelas ações do Rio de Janeiro. Acertando ou errando, não importa que eles estão tentando. Eu acho assim que a pior coisa, a gente está sempre criticando, está cheio de boas ideias, mas não bota nada em prática. Então é melhor a gente executar, tentar fazer alguma coisa, tentar caminhar e ir corrigindo. É óbvio que talvez tenha críticas à ação, talvez tenha que ser melhorado isso ou aquilo, mas foi feito alguma coisa, do jeito que estava pior. Então, assim, ó, aqui nós temos, né, várias experiências. Eu lembro de algumas escolas que eram horríveis para brigar, no sentido assim, toda hora era ocorrência, toda hora era problema, toda hora era problema. E aí o simples fato de tornar ela uma escola aberta, ou de buscar uma outra solução, né, envolvendo a comunidade, lembra do conceito inicial de polícia comunitária, focado na comunidade, também serve para a escola comunitária. Também serve para a escola lembrar que, poxa, eu estou na comunidade, eu tenho que estar. Né? Lá na minha cidade deu um único caso, uma única vez, uns 10 anos que eu trabalhei lá em Portão, que aconteceu com um bandido, e era no sábado, e tinha uma festividade na escola, e um bandido, e a vila, digamos assim, a escola está na entrada da vila, né? na rua de acesso da vila. E casualmente deu uma ocorrência, a polícia foi lá e esse criminoso pulou para dentro da escola, né? E os policiais pularam atrás e perseguição, enfim, né? Acompanhamento desse criminoso, e esse criminoso pulou de novo um muro e logo adiante lá deu uma troca de tiros e a polícia acabou até prendendo o criminoso. E é cometido um crime e tal. Mas o simples fato de ter pulado o muro da escola e ter dado aquele alvoroço todo e eles escutaram tiros, causou uma revolução na escola. A primeira coisa que a escola queria, e eu participei dessa reunião, queria um muro. 3 metros de altura, mais um cachorro bravo, mais cerca elétrica e tal. Eu disse, não, vocês querem um presídio, vocês vão capeiros, vocês vão criar um muro entre, vocês já estão na porta da vila, vocês vão criar uma barreira dizendo assim, o que isso transmite para aquela comunidade? Ah não, a escola não me pertence. Não é minha. Se não é minha, né? Então, no momento que a gente dissuadiu eles, né, eu e a secretária de Educação lá, a não ter um muro, lembrando aí Paulo Freire e outros, né, pedagogos importantes nesse processo, né, de conciliação com a comunidade, o que a gente conseguiu? Eles começaram a fazer bandas, projetos sociais, eles começaram a fazer atividades extra, abriram a escola nos finais de semana para a comunidade, enfim, por 2 anos depois, está bem tranquilo.
né? Então, assim, às vezes a gente tem esse hábito de buscar uma solução muito, né, defensiva. Às vezes a solução está, né, em mudar um pouco o cenário. Não é fácil, vai um tempo até que se consiga isso. Bom, o pessoal agora o Tavares vai apresentar para vocês os currículos, então, que nós desenvolvemos no ambiente escolar. Bom, pessoal, eu vou só tomar a liberdade de conversar aqui do ano. O currículo principal está escrito ali. Como o capitão falou, o DER, o PROED dos Estados Unidos, nasceu em 83, uma demanda lá, a explosão do crack no início da década de 80 nos Estados Unidos. E a polícia, Los Angeles, uma cidade muito violenta, né, a cidade onde se fazem os filmes americanos, que todos nós, de uma certa forma, consumimos. Não tem como fugir disso. Os filmes são feitos lá mesmo e a gente consome mal ou bem, alguns pontos. Mas, então, Los Angeles, uma cidade grande, problemática, tal. O PROED, então, nasceu lá na questão assim, de tentar dar uma resposta assim, qualificada entre a polícia e a escola. Então, aquele nosso símbolo, esse símbolo do PROED aqui, escola, polícia, né? Polícia, escola e família, na base, né? O preâmbulo e a gente sempre diz no pai, porque a família está na base, né? Não é estratégia. Chama de problema de gangues, né? Eu lembro que os filmes da década de 80 ali retratavam bastante, né? Um diretor contra todos, não sei o que, era sempre gangues, tudo isso foi uma solução, né, da cena polícia. Então, assim, pegadores policiais, né? Bom, vamos desenvolver um currículo. E aí trabalhar essa questão da pressão do grupo, pressão da mídia, né, propagandas, pressão pessoal, né? Então, etc. Toda essa autoestima que foi trabalhada, que foi mostrado, tem uma lição desse currículo que mostra isso. De 83 a 2003, basicamente era um currículo do quarto ano para nós, lá eles chamam de currículo elementar, né? A primeira parte do ensino fundamental nosso agora. Currículo elementar, então. Tratar era um currículo único, 17 lições. Em 2003, 20 anos depois, estrategicamente os americanos pesquisaram e contrataram a Universidade de Akron, do Colorado. Então, vamos rediscutir a relação, né? Vamos ver essa questão do currículo. E se chegou à percepção que um programa de prevenção ele tem que ser continuado, tem que haver continuação, né, dessa questão. A criança vai evoluindo no desenvolvimento e se precisava, né? E também se chegou à conclusão que quanto mais cedo começar essa questão da prevenção, melhor ainda. Então, desse currículo de quinto ano hoje para nós, na nomenclatura atual, quarto ano, tempo, a faixa dos 10 anos, como diz ali, 10, 11 anos, se começou a se desenvolver um currículo de séries iniciais, educação infantil e séries iniciais, tá? Chamadas pode falar? É um currículo. Esses currículos, esses cartazes, eles são tal qual vocês forem nos Estados Unidos, são esses que se trabalha aqui, trânsito, né? A diferença daqui para lá vai ser a questão do stop, né? Esses cartazes são trabalhados no pezinho, até o terceiro ano. Terceiro ano. Os primeiros nove são educação infantil, né? Isso, até o terceiro ano. E depois segue, né? Aqui, assim, a questão, aqui atrás tem todo um histórico, né? Que nós chamamos, assim, uma organização gráfica, né? Do que a gente vai discorrer. Então, assim, ó, nessa fase da criança, né? Criança mesmo, ali, 6, 7, 8 anos, a criança e os menores, eles são motivados por essa questão do desenho lúdico, né? Bem lúdico, bonitinhos, são crianças, né? Aqui, o que será que... Vocês são adultos, né? Mas o que será que uma criança de 6 anos se sentiria mobilizada a falar, né? Estar a falar, o que será que ela ia fazer? A questão de ligar para... Né? Olha aqui, ó. Para quem você deve telefonar em caso de emergência, né? A gente só faz a criança, né? Olha aqui, esse aqui, né? O que você deve fazer se não for buscado na hora combinada? Né? Ó. Não, se você eu gosto muito mais que o outro. Olha aqui. Por que você deve ficar perto de amigos em locais públicos, né? A união faz a força, aquela questão da criança, né? Olha aqui, ó. O que você deve fazer se encontrar uma árvore? Né? Vejam que não são assuntos tão light, né? Mas claro, isso aqui não é para criança da educação infantil, né? Não são já com 8, 9 anos, né? E tal. É que essa sequência de cartazes tem
os cartazes iniciais são previstos até a educação infantil e vai evoluindo até o quarto ano. Né? Aqui, como você pode saber o que é seguro tocar, experimentar, cheirar ou comer, né? E aí tem aqui um plano de aula, né? Ó, um conceito, objetivos, vocabulário, motivação, né? Explica a dinâmica de como o policial apresenta. Tá, isso. Esse material aqui, principalmente na educação infantil, né? Na educação infantil, esses primeiros 9 cartazes, eles são feitos aquela questão do policial não estar de pé, eu, Tavares, 1,80 m, as crianças aqui de 4, 5, 6 anos, né? Assim, não. A gente senta com eles lá. A gente tem uma demonstração aí na próxima, né? Então, essa foi uma aplicação policial, né? Assim. Como num pré, né? Uma pré-escola. Então, ele fica com o cartaz mostrando para a criança. E a questão de 15, 20 minutos ele fica aí com as crianças, não dá para ficar muito mais tempo aí. Né? E aí começa o que vocês entendem e tal, né? Olha, só para chamar a atenção ali, nessa faixa aí, o policial desarmado, sem o cinto, fardado com o uniforme operacional que está ali, mas de preferência desarmado. Por quê? Porque nessa idade aí, os meninos, né, todo menino ele quer, policial, deixa eu pegar tua arma, né? Então assim, para não tirar o foco, né, do objetivo, a gente não, aqui ó, é isso aí, ó, é um ambiente, isso aí, né, a salinha deles lá de educação infantil. Bom, então assim, ó, tem um que eu acho muito interessante, ó, olha aqui, olha que interessante isso aqui, ó, a carinha da menina, né? Por que você não deve entrar na casa de uma pessoa que você não conheça bem? Tem um que eu acho uma sacada muito legal. Este aqui, ó. Eu acho que os americanos assim tiveram, os americanos a gente tem algumas restrições, né, da cultura, mas aqui eu acho que eles foram muito felizes, ó. A questão aqui do abuso sexual, violência, né, pedofilia. É um adulto tocando a menina, né? O que você deve fazer se alguém tentar tocá-lo de um jeito que você não gosta? E aqui eles usam uma ferramenta assim, ó, que eu comprei de plano, assim, ó, que está escrito assim, ó, as áreas em que a roupa de banho tapa, cobre, são só suas, só você pode tocar. Então fica bem tranquilo para o policial, subliminarmente, né, passar aquela imagem, o menino, né, a sunga, a menina, parte de cima e parte de baixo. Então eu acho que aqui eles foram bem, os pedagogos, isso aqui não é os policiais que desenvolveram, não é, então, isso aqui com certeza são pedagogos, né? Claro, essas atualizações do currículo foram investidos em torno de quase 10 milhões de dólares, né, nos Estados Unidos com projetos nas universidades, né, para atualizar, e eles estão já atualizando novamente, né? Pode ser para voltar lá? Então para vocês terem noção dos americanos, né? E essa questão, né, a gente teve um problema no início, mas isso aí é americano. Não, a criança, o adolescente, ele é aqui como é na Arábia, né, na China. É a mesma coisa, as fases do desenvolvimento humano são, né? Minha colega de curso, cadê ela? Minha amiga secreta, que eu... Cadê a boca? Tá conversando. Eu traí minha amiga secreta, ela era tão secreta que eu esqueci dela. De traição. Bom, então assim, do quinto ano esses melhoramentos começou mais cedo, né? Primeiro, quarto ano, então hoje nós estamos analogia para o nosso currículo. Também foi criado o currículo do sétimo ano, né? Currículo mid school, né? Mid school lá do ensino fundamental, seria a sexta série, sétimo ano, né? Hoje, na nova nomenclatura. E se começou assim, com bem interessante o currículo, mas chegou num ponto ali que ele não era importante, nem nós, né? Que somos os primeiros a aplicar, para depois replicar para os policiais. Nós discutimos a relação de uma sexta aula, aquela sexta aula sem as mulheres das perguntas, era terrível, né? Porque tu não conseguia te mobilizar para aquilo, e tu não conseguia fazer. Porque a primeira coisa que nós estamos demonstrando, o professor, né, fazendo analogia, tu tem que estar motivado, mobilizado para te passar. Se tu não tens essa convicção, se tu não te apaixona pela coisa, aí é horrível, né? Eu vou fazer uma observação que acho que eu acabei me passando. Só para dar a sistemática do ProEd, eu acho que ficou devendo isso. O
prédio tem um programa que é baseado num livro que é entregue gratuitamente aos estudantes, e esse livro ele prevê 10 aulas. Hoje? 17 para 10. Era 17, agora 10. Então, assim, o policial vai uma vez por semana, né? E cada vez que ele vai é 1 hora a aula ali, né? 45 minutos a 1 hora, que ele escolhe e trabalha com as crianças aquele roteiro que tem ali. O que acontece? Nesse livro anterior, né, que era o sexta série, que veio para nós, ele propunha muita teatralização, muito envolvimento dos alunos. E isso, na prática, em 1 hora era impossível de fazer. Tu mobilizava para fazer um teatro, tipo, reúne 5, 10 minutos, testa os papéis, não sei o que você não apresentar, era impossível de fazer. Então ele decidiu na prática que não teria condições de aplicar. Então se mudou para uma versão mais moderna. Esse sexto ano não empolgou, nem aqui, nem lá com ele. Então o que os pedagogos falam, né? Se reuniram, não, vamos refazer, vamos dar uma dinâmica. Cair na real. O próprio nome, né? Em inglês, cair na real é keeping to real, né? Keeping to real, coisa assim. É um texano lá do Rio Grande do Sul. O que vocês podem ver aqui? Ó? A questão é o foco. Assim, aquele livro que estava sendo proposto não era estimulante. O que eles fizeram? Uma revista adolescente. Né? Olha aqui, ó, todo colorido, os adolescentes com o livro anterior era tipo assim, ó. Bem assim. Sem cores. Como vocês adolescentes de 12, 13 anos, qual é o que empolga mais? Com certeza, né? Olha aqui, ó. Com atividades propostas, assim, as atividades na essência mudaram, um pouco mudaram. Mas, na verdade, o formato de venda desse produto ficou bonito, ficou dinâmico, né? Então, a gente aplicou agora já em 2 turmas, ali em 2 irmãos, e a gente fazendo uma pesquisa, assim, lá com eles, né? Que eles estavam objetivamente, né? Como eles sentiram o material, foi dinâmico, né? Eles responderam positivamente essa questão, né? E fora isso, eles desenvolveram também esse material aqui que vocês estão vendo, ele se vocês forem lá nos Estados Unidos hoje, é igual, só o que tem de diferente nisso aqui é a nossa língua, né? Até porque nós brasileiros não tínhamos tempo de mudar muita coisa, adolescente lá e aqui. Claro que os vídeos também, né? Eu vou mostrar só um pouquinho do vídeo, tá? Então, assim, ó, essa questão do vídeo também que foi agregado, não tinha o apelo visual, né, de mostrar. Ali são os jovens que fazem a demonstração, são jovens do currículo deles lá, são do ensino médio, é o high school. Né? E nós também queremos trazer essa ferramenta, esse programa. Nós não vamos ter como aplicar padrão, mas nós temos que nos ferramentar também para esse público, né? ter uma qualificação também para isso. Então, eles criaram, além do trabalho em aula, essa questão do dever de casa, vamos o outro lá, né? do adolescente levar lá e se propõe aqui um trabalho. Qual foi o diferencial aqui? O acróstico real, né? Bom, a gente volta, mas quando a gente só aqui, bom, só para vocês verem o apelo aqui. E o currículo PAIS, né? Que também nesses desmembramentos lá de 2003, eles assim, o PAIS a gente já tem bastante várias, né? Mas na verdade, os próprios americanos, depois que classificaram como PAIS, essa ideia de PAIS, né? Família, mas também é adulto. Depois eles reviram o conceito, adultos e uma visão comunitária, né? Até eles focaram, mas não focar, não abrir. Né? A gente tem essa experiência dos irmãos, pessoas me procuraram, sabe? Eu pensei que só os pais, os alunos do projeto pudessem fazer, não. É currículo adulto, a gente já, adolescente lá, 16, 17 anos, fizeram comigo, trabalhar. São 5 encontros, né? E qual é o ideal, o que é o objetivo, né? Capacitar os pais a lidar com os filhos, a fazerem escolhas positivas, né? Mostrar essa questão da drogadição, quem é que usa? São só os pobres, os negros, são os americanos têm essa coisa assim do hispânico, né? Os hispânicos ou os negros e os brancos. Então, se a gente trabalha isso aqui, a gente diz, olha, aqui no nosso país, eles não temos aquela coisa assim de ser estratificado né? Não é assim. Mas a gente tem que demonstrar, até porque o programa se chama como um formato que a gente foi traduzido, a gente tem que colocar essa questão no Brasil. Né? E faz uma abordagem bem interessante aqui sobre as técnicas de resistência, né? E como proteger os filhos, fatores de risco, fatores de proteção.
só queria fazer uma pergunta. Lá na cidade de Dois Irmãos, esse currículo é aplicado na educação infantil, no 7º ano, no 5º ano. Porque, por exemplo, na nossa cidade, Sapucaia, o trabalho do PERD é realizado somente com o 5º ano. Eu conheço o cara do tempo. Aí a gente queria saber assim, se isto é a cidade que a brigada de lá opta aqui, como é que funciona? Assim, ó, qual é a nossa dificuldade? É material humano para repassar essa sequência.